Professor, você tem razão. O senhor leu como o senhor começou Boa a ler o beta. noite, Eu sim me Viviane. Estou atrapalhei. começando a gravação. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento. Estamos aqui nesse mais um encontro deste curso de grego clássico no nível intermediário. Eu estou aqui com a aluna Viviane. Agora, Viviane, pode falar. Perdão, professor, não, o senhor estava com razão. Eu estou olhando aqui, porque eu fui fazer os exercícios do alfa, mas o senhor realmente só começou o beta. Sim, Só começou o comecei. beta, fui eu. Não, fui eu que me atrapalhei. Não se preocupe, a gente avança, se precisar que a gente avança, tá bom? E aí aqui a gente volta se precisar também, mas eu acho que a gente leu já essa parte. Só que aqui vamos continuar aqui. Vamos aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu me chegar aqui no beta. Bom, eu acho que eu comecei o beta, aí eu li o primeiro parágrafo, com certeza. Aí, deixa eu ver aqui. Toda essa parte aqui do debate aqui do o valor do sacrifício. Aí, essa parte. Acho que aqui ainda não lemos. Você quer ler, Viviane? Posso ler. Uhum. Enoi de prostas pyllas, ebaiditson oireus toi dikaiopolidi. Sumen, Efe. Entais Atenais, menosti paresta, epemoi pos ekeita pragmata. Não, perdão. Epemoi pros ekeita pragmata, porteron polemos estai prostus lacedaimonius, reirenen de nesteste doidzei, telon garestin oti oi corintioi, tus lacedaimonius, eis polemos otrunusin ectroi ontestais atenaios, tina gnomen equeis, aradicais ton dia forum et etelesucididonai e polemoi tas diaforas dialusontai malon relogoi. Perdão, professor, geralmente eu leio antes da aula, mas dessa vez eu estava lendo corrida. Tudo bem, tudo bem. Sem entonação nenhuma. Boa noite, Sara. Aí, aqui, ele deu, né, umas palavras no vocabulário complementar. Ele deu neosti como recentemente, na verdade, perdão, otrinusim, como incitam, dikeston diaforon didonai, dá a permitir a arbitragem das suas diferenças, tá? As diaforás dialysontai, resolver suas diferenças. E aqui ele também fala de Eirene. O primeiro Peloponnésio, a guerra terminou com os 30 anos. Isso aqui acho que foi traduzido automaticamente. Aí tá meio invertida as coisas. Parece que traduziu do grego. Acho que a primeira, deve ser a primeira guerra do Peloponeso, né? Terminou com a paz dos 30 anos entre Atenas e Esparta, 446 a.C. Sob os termos desta paz, qualquer litígio deveria ser submetidos à arbitragem por terceiros. As palavras
do sacerdote, que padre, que é sacerdote, são baseadas em Tucídides, acho que livro 1, parágrafo, né, 140. Péricles, discurso para faz um discurso, né, para a Assembleia, que é citado em forma adaptada na passagem 21 beta. Então, aqui ele diz assim, né, mais ou menos assim, enquanto, né, caminhavam para as portas, né, para os portões da cidade, né, o sacerdote, né, falou para o Discípulo, você, tu, né, em Atenas, recentemente, você estava recentemente, né, em Atenas. Alguém entrou e saiu. Quem era mesmo, gente? Era o... Eu acho que a Viviane só fez trocar de aparelho. Foi? Ah, tá bom. Isso, obrigada, Fábio. Sim. Paresta, né? Você estava, né, recentemente em Atenas, né? Neosti. Em tais Atenas. Aí. Eipe moiun. Me fala então, me conte então. Pós que tá pragmata. Aí aqui ficou colado as palavras, né? Como tem as coisas, né? Como as coisas estão, né? Como tem as coisas. Como as coisas estão. Poteron polemon estai prostus lacedaimonius irene dyneceste. Soidzen. Se eles farão guerra contra os lacedemônios, né? Ou poderão manter, salvar, né, a paz. Delongaresti é evidente que, né, roti que roi corintioi os coríntios, tus lacedaimonios, os lacedemônios, expolemen otrinus, incitam, né, os lacedemônios para a guerra. Ectroiontes tois atenaios, sendo inimigos, né, hostis aos atenienses. Tinaun gnomen eques. Então, qual é a sua opinião? Que opinião tendes, né? Qual o teu pensamento? Aradicas ton diaforon etelessusin de donai polemoi tas diaforás de alisontai malon logos. Acaso resolverão as diferenças, né, com a arbitragem né, será ou resolverão com a guerra mais do que com palavras. Alguma coisa assim, né? Essa parte da arbitragem é mais difícil, né, de traduzir, né? Resolverão as diferenças para dar arbitragem, né? Dando a arbitragem, né? Porque o de dona aqui está no infinitivo, né? Tá? Então, ao dar a arbitragem, né? É porque o dicas está lá no começo e o de donai tá lá no final, né? Da oração. Então arbitragem, dar, né? Das diferenças resolverão, né? Resolverão as diferenças para dar arbitragem, talvez ficasse bom, ou resolverão com a guerra mais do que com as diferenças com a guerra mais do que com palavras. Logos. Malon, né?
logos, mais do que com palavras. Tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Como vai? Boa noite. Na paz, que bom. Deixa eu ver aqui, temos a tradução do Márcio. Enquanto eles estavam caminhando para os portões, o sacerdote disse a Diciópolis: Tu, na verdade, estavas presente em Atenas recentemente. Diz-me então, como estão as coisas? Se haverá guerra contra os peloponesianos, espartanos, ou podereis preservar a paz? Pois é claro que os coríntios apressam os espartanos para a guerra, sendo inimigo dos atenienses. Então, qual opinião tens? Acaso pretendem dar arbitragem de suas diferenças? Ou resolver as diferenças pela guerra ou com palavras? Aí esse parágrafo aqui ficou meio grandinho. Exagerado esse parágrafo aqui, podia ter quebrado. Rode de Caiópolis, aí o Malaimen ectroi eisin, roi Corintio, Cai Remin, Epibuleusin, Homos de Polemon, o poiesontai roi lakedaimonioi, aegar resicadiosin, toton latenaion kratos fobumenoi, rode hiereus alu depo fobuntai tus latenaios roi lakedaimonioi, estigar stratos autois de caitois simacois megistos de Hoiper tu Ptolmessusin, hoi Atenaioi, antekein Catagen, rode de Caiópolis, apocrinamenos eipe. Alhemeis tes talates gratumen, hostes pleona ecomentatu polemu, pleistamen gar cremata estin remin, pleista de nes, o cun de nesontai remas blapten, o de macron polemon nikesai, o dun potolmessusin remin, epistrateusai, rodegeron, sumen delos teitesei polei, malapisteuon, kaitoi kratei autes, diatutomentoi, hos emoige dokei, polemon poiesontai hoi lakedaimonioi, diotitoton atenaion kratos fobumenoi uk etelesu si perioran, auto auxanomenon, homos de kaireso ean su men ortos gnoskon fanes egom de hamartano. Aí ele deu também aqui Epibuleusin, como conspiram contra Depo, como seguramente Tato de Polemo, os recursos para a guerra, Udum, nem realmente, Emoige, para mim, Perioran, negligenciar, Eanfanei, se tu mostrares. Esse se tu mostrares, eu não sei se está, não sei se é bem se tu mostrares, não. Deixa eu ver aqui, como é que ele colocou? If you are proved. Seria uma coisa mais, se tu te provares, se tu te mostrares, né? Se tu te mostrares, né? Mais uma coisa assim, né? Se a ti for revelado, né? Melhor ler logo esse pedacinho aqui final, né? EDD estas pilas parecem cairerun ton geronta queleusantes rote de Caiópolis, Cairopaz e Poreuonto. Vamos voltar lá agora para o começo. Aí aqui, espera, passei demais.
rodeio de Caiópolis. Então, Diciópolis, né, ele vai falar, né, que os coríntios, eles são inimigos, né, desde antigamente. Palaimen, ectroi, eisin, roi Corinthian, Corintioi. E Epibuleucin, ele deu como e contra nós estão tramando. Contra nós estão tramando. No sentido aqui de fazer o conselho, mas contra, porque tem o epi, né? Se fosse só o buleucin, né, seriam fazer um conselho, né? Mas aí, como tem o epi, dá essa ideia de contra, aí vira tramar, né? Eles estão tramando, né? Contra, né? Aí homos de, mesmo assim, né? Polemonu poiesontai, roi lacedaimônio. Mesmo assim, os lacedemônios não farão guerra. Aegar resticados, assim, pois sempre ficam tranquilos, ficam quietos, temendo, né, o poder dos atenienses, né, assim, poder no sentido de aqui está mais para força bruta, força militar, né? O Roderiereus e o sacerdote, né, disse, né, respondeu, né? Mas os lacedemônios, com certeza, não temem os atenienses, pois o exército deles e os seus aliados e dos seus aliados é enorme, de fato. É muito grande. Megistos. Roiper, Utolmessosin, Roiatenaio, Antekei, Catagen. Aí acho que seria isso aqui. Roiper, o qual, né? Acho que seria, né? Ou contra o qual, né? Os atenienses, né? Não podem, não ousam, não vão ousar, não vão ousar, não ousariam, a gente teria que desbotar assim, não ousariam, né, resistir por terra, né? Porque o tolmessosin, né, o ousar, né, tá no futuro, né? Não vão ousar, né, antekei, né, resistir, né? Um contra-atacar, né, por terra, Catagen, Rode de Caiópolis, Apocrinámenos Eipen. E os de Ceópolis respondendo disse, Aleremeis de tesge talates cratumen, mas nós por mar dominamos. Rostepleona e comentatu polemon, pois temos maior recurso para a guerra, né? Pleista mengar cremata estin remin, pois temos mais dinheiro. Pleista de nees, mais navios. Ukun de nesontai remas blapten. Então não poderão, né, nos atacar, né, nem nos vencer, nem vencer uma guerra longa, né? Macron Polemon, Nikessai. Udun Tolmessosin Remin Epistrateusai. Então, não, né, nem ousarão assim
atacar, né, assim, nem ousarão atacar, né, com o exército, né? Strateusai, aí Rodegeron e o velho, Sumen delos ei tesei polei malapisteuan. Está claro que você, né, acredita, né, na tua cidade, né? Que tu acreditas na tua cidade. É evidente que você é evidente acreditando muito na tua cidade. Mala pisteuon, né? Então, delos ei, né? É evidente, você é evidente, tu és evidente, né? Teisei polei, na tua cidade, mala pisteuon, muito acreditando. Toi cratei altes, e no poder dela, né? Diatuto mentoi, por causa disso, ou mentoi. Mentoi aqui eu não sei bem, não entendi bem esse mentoi. Esse mentoi aqui fica meio perdido, esse mentoi aqui. Por causa disso, né? Como eu aí, Ros emoige doquei, da minha parte, né? Eu assim, me parece bom. Polemon poieson tai roilakedaimonioi. Da minha parte, eu acho, né, que os lacedemônios, né, farão guerra. Dioti toton Athenaion Kratos fobumenoi uk eteleson etelesusin perioran. Pois porque temendo o poder dos atenienses, não vão querer ignorá-lo aumentando ao xanômeno. Então, ele contra-argumenta, né? O sacerdote contra-argumenta, porque o Dicópolis diz, ele usa o argumento do Péricles, que os atenienses dominam pelo mar, porque eles têm mais navio, mais dinheiro, mais recursos para a guerra, enquanto que os espartanos dominam por terra. Tem um exército maior. Mas aí ele diz, olha, que os espartanos não vão, eles vão exatamente porque eles temem, né, o poder dos atenienses, eles não vão querer ignorá-lo, ignorar que ele está crescendo e que Atenas está se tornando um império sobre as outras cidades gregas. Então, vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Aí é que há o xanômeno, né, aumentando, né? Adicionando, subtraindo, adicionando, né? Botando em cima, né? É como se fosse um tijolo que você vai levantando um muro. Aí, homos de cairesso, mesmo assim, né? No entanto, eu me alegrarei ansu. Essas duas palavras aqui deveriam estar separadas. Cairesso né? Sum ortos gignoscon fanes. Se tu te mostrares conhecendo o certo, sabendo o certo, né? Eu ficarei feliz se você estiver certo. Godê Hamartano, e eu errado. E eu errando, né?
Você. Aí aqui acho que tem uma digitaçãozinha errada, acho que tem uma, tem um eta a mais ali. Fanés. Aí, aqui, tem a tradução do Márcio, nós governamos o mar, né? Botou assim, né? Bem interessante. Teópolis disse, pois há muito tempo os coríntios foram inimigos e estão conspirando contra nós, mas mesmo assim os espartanos não farão guerra, pois eles sempre estão em repouso, temendo o poder dos atenienses. E o sacerdote disse, mas certamente os espartanos não temem os atenienses, pois eles e seus aliados têm um exército muito grande, contra o qual os atenienses não ousarão resistir por terra. E Teópolis, respondendo, disse, mas nós governamos o mar, que temos então mais recursos de guerra, pois há muito dinheiro para nós e muitos navios, então não poderão nos prejudicar nem vencer uma longa guerra. Então, deveria ser não ousarão nos atacar. E o velho disse, tu claramente tem muita confiança em sua cidade e em seu poder, mas é por esse motivo, na minha opinião, que os espartanos farão guerra, porque temendo o poder dos atenienses, não estarão dispostos a ver o poder aumentando, ou ignorar, né, o poder aumentando. Mas mesmo assim, eu vou me alegrar se tu te mostrares certo e eu estando errado. Aí aqui o finalzinho, né? Aí aqui daqui, já estando, né, eles nos portões, né? Então eles deram adeus ao velho, né? Eles tendo dado adeus ao velho, né? O Diciópolis e o menino partiram, né? Começaram sua jornada, né? Aqui a expressão interessante que tem o Kairen Keleusantes, né? Keleu ou Kairen, eles mandaram se alegrar. Sabe que a gente sempre diz assim, Kairete. Só que aqui tá tipo narrando isso, tá num discurso indireto. Eles mandaram se alegrar, eles se despediram. Vocês estão entendendo? Pronto. Aí tinha aqui alguns verbos, né? Timal, com as formas principais, peiral, que é... Timal você já conhece, que é honrar, peiral é tentar, tealmai é ver, assistir, kraumai é usar, aproveitar, até consultar um oráculo, gelau é rir, dar risada, né? Deló é ver, aquele botou como ver, mas é mais como mostrar, né? Mostrar, demonstrar, né? Aí aqui ele falou assim do verbo didomi e assim derivados assim, né? O substantivo redosses e apodidomi, endidomi, paradidomi, né? Doces é o ato de dar, né? Um presente, né? Aí apodidomi é devolver, desistir, dar, entregar. Aí esse aqui tá meio difícil de entender qual é qual, né? Endidomi parece, né? Tá mais para entregar, né? Agora paradidomi, eu não sei se seria qual dos dois seria o desistir, né? O devolver parece mais o apodidomi, né? Aí prodidomi aqui tá como revelar, prodotes reprodocia, né? Tipo traição, né? Você prodotes é o traidor, né? Prodocia é a traição, né? Seria uma espécie de dedo duro, né? A ideia do dedo duro, né? Do delator. Aí titemi,
anatíteme, epitíteme, sintíteme, eu coloco, colocar, né? Colocar junto, colocar sobre, colocar para cima, né? Aí aqui o verbo títeme. Então aqui ele vai ter a conjugação, né, do verbo títeme, um verbo em mi. Então eu coloco, eu deposito, né? Então aqui ele vai ter uma variação em teta, eta, teta, y, né, no radical. No presente do indicativo, nas formas singulares, vai ter o teta, eta. Títeme, eu coloco, tu colocas, tites, titesi, ou titesim, ele coloca, ela coloca, né? Aí no plural vai ter teta, y. Titemen, titete, titease. Aí no imperativo vai ter assim o teta y, né? Titei, vai ter essa contraçãozinha, né? Titei, vai ficar aí titete. Aí no infinitivo presente, isso aqui é imperativo presente, aqui é infinitivo presente, titenai. Aí aqui participio presente, titeis, titeissa, titen. Aí, lembrando que esse verbo ele vai ter aquele redobro, aquela reduplicação de presente, né? Que é uma coisa, reduplicação é um negócio que acontece muito no tempo perfeito e mais que perfeito, mas que aqui em alguns verbos, né, vai acontecer no presente. E aqui a gente tem essa reduplicação aqui porque a raiz, né, do verbo mesmo, né, começa em teta, mas você tem um tal que aparece e esse ota, né, acompanhando o tal. Aí aqui o imperfeito etiten, né, que seria colocava, né? Aí etites, esses dois ys contraem, né? Etitei também contrai, etitei, etites, etitemen, etitete, etitesam. Aí aqui não é igual, né? A primeira e a última, a primeira do singular e a terceira do plural não são iguais. Aparece san no lugar, né? A explicação é que o ni ele se vocaliza vocaliza não, o ni ele se ele pode se vocalizar em alfa. Agora esse sigma e esse ni aí é por analogia com outras coisas, com outras formas de outros verbos. E aí fica para ficar igual a um outro padrão e ficar diferente do outro padrão. É estranho porque não acontece com todos os verbos, mas acontece com esse porque dá certo, porque não tem a vogal temática. Esses verbos aqui em mi não tem a vogal temática, né, para atrapalhar. A vogal temática ficaria aqui antes do ni, antes do sigma, antes do men, antes do t e antes desse san, né? E aí ela acabaria derrubando esse sigma, né, e tudo mais, e fazendo outras modificações. Então isso aqui, né, é o imperfeito, né? Eu colocava, tu colocavas, ele colocava, nós colocávamos, nós colocávamos, eles colocavam, né? Aí aqui o futuro, né? Futuro fica assim com a raiz pura, né? Tesso, tesseis, tessei, né? Então com o teta, eta, né? E as terminações primárias, né? Que a gente oecei, omenetiusim, né? O futuro vai ser assim, né? E também com a característica do sigma, né? Então vai ser tesso, tesseis, tessei, tessomen, tesseste, tessusi, ou tessusim. Aí aqui o aoristo indicativo, né, ativo, vai ser, e não vai ser em sigma, vai ser em capa, né, não vai ser sigmático, né, vai ser ele vai ser em capa. Aí então ETK seria eu coloquei, ETKs tu colocaste, né? Aí ETK ou ETKen ele colocou,
etemen, nós colocamos, etete, vós colocastes, etesan, eles colocaram. Então, no aoristo também aparece o san na terceira pessoa do plural, assim como no imperfeito. A diferença aqui é que vai aparecer um o alfa na primeira e na segunda pessoa do singular. Não aparece o alfa na terceira, melhor, no plural, né? Não aparece o alfa, nem aparece o kappa no plural. Aparece. E também tem a questão daquela variação do teta, eta, no singular, teta, y no plural, né? Aí no imperativo fica só a raiz pura, tes, né? E tete, né? Com teta y mais sigma, teta y mais o tal y, né? Tete. Tes, tete. Então aqui coloca, colocai, né? Aí o infinitivo aoristo ficou teinai, o particípio ficou teis, teisa, ten, e o genitivo tentos, mostrando que isso aqui, o masculino e o neutro vão se declinar como se fossem adjetivos ou substantivos, melhor dizendo, da terceira declinação. Aí isso aqui é o aoristo, né? Então, a ideia disso aqui pode dar uma ideia de anterioridade, né? E aqui no infinitivo, né? Pode ser dar a ideia de anterioridade, mas também pode dar a ideia só de pontualidade, de ponto no tempo. Aí aqui ele está chamando a atenção por esse capa estranho, né? E aqui e se parece um pouco com Édoca, lá do Didomi. Aí aqui ele vai dar a voz média, o presente o imperfeito, titemai. Aí veja que não tem omai e ietai. É mai, sai, tai, metai, stentai. As terminações secundárias médias vão aparecer bem bonitinhas, sem a vogal de ligação, né? Sem o ômicron e sem o êpsilon. Então, titemai, titesai, titetai, titemeta, titeste, titentai, né? Aí no imperativo, titesso, titeste. Então, isso aqui, né, seria, né, alguma coisa como me coloque, te coloques, se coloque, nos coloque, vos coloque, né? No melhor dizendo, eu estou me confundindo. Seria tipo, eu me coloco, tu te colocas, ele se coloca, nós nos colocamos, vós nos colocais, eles se colocam, né? Aí o imperativo seria titesso, seria alguma coisa como te coloca, né? E titeste seria colocai-vos, né? Uma coisa assim, né? Aí o infinitivo titestai seria uma coisa como colocar-se, né? E titemenos, titemene, titemenos seria colocando-se, né? Colocando-se. Aí o imperfeito aqui, etitemen, etiteso, etitesto, etitemeta, etiteste, etitento. Veja que tá bem bonitinho também as terminações secundárias, sem nenhuma contração, né? Aqui, né? Porque não tem a vogal temática, né? Então, aqui, né? Eu colocava, tu colocavas, ele colocava, nós colocávamos, vós colocáveis, eles colocavam, né? Tudo bem? Tranquilo, né? Aí você percebe aqui, né? Aí isso aqui no o imperfeito é bonitinho, né? Tão legal porque não tem a variação do teta, eta e teta y, é só teta y, enquanto que lá no aoristo, o aoristo é mais feio, né? O aoristo ativo, e na verdade, não menti. Cadê o imperfeito
É porque no imperfeito, o imperfeito ativo tem umas contraçõezinhas. No imperfeito médio tem menos, não tem contração nenhuma. Mas no imperfeito ativo tem duas aqui. Mas é feio, é o aoristo, porque parece o capa, alfa aqui, só para o capa e o alfa, só para dar uma confusão aqui. Esse teta, eta, né, aparece aqui no singular, né, para dar uma confusão. Aí agora aqui o futuro e o aoristo, né? Não, já mostrei já. Já mostrei? Cadê? Não. É porque é o futuro e o aoristo médio. Tem que ver aqui. Futuro e aoristo médio. O futuro médio, ele vai ser em teta eta, e vai diferente, né, do futuro ativo. O futuro ativo, ele era... Acho que era com teta y, né? E não, futuro ativo era teta eta. Teta eta. Aí o futuro médio vai ser... sim. Vai ter omai. Então, o futuro médio vai ter omai, ei, etai, umetai, este, untai, só que vai ser assim, somai, sei, ei, setai, sometai, seste, sontai. Vocês estão entendendo como é que vai ser as terminações? Vai ter o sigma, né, do futuro, e vai ter aquelas terminações secundárias com a vogal temática lá colocada. Então, vai ter tessomai, tessei, tessetai, tessometa, tesseste, tessontai. Aí, aqui o aoristo. O aoristo... Oi, amor, tudo bom? Aqui, etemen, eteso, aí aqui vai cair, tem uma contraçãozinha aqui, vai dizer eto, eteto, etemeta, eteste, etento. Então, aqui não tem o ômicron e o êpsilon, né? Então, aqui vai ser, né, uma coisa assim como eu me coloquei, tu te colocaste, ele se colocou, nós nos colocamos, vós vos colocastes, eles se colocaram. E aí é que o imperativo tesso também vai ter uma contraçãozinha, né? O sigma vai cair, fica tu, então vai ser uma coisa como te coloca urgentemente, né? Uma coisa assim, né? Teste, né? Colocai-vos, né? Urgentemente, né? Aí testai, né? Colocar-se, só que de uma maneira mais pontual, né? Temenos seria, né? Tendo-se colocado, né? Temenes, né? E temes não, né? Aqui com o radical, né? Tem ter teta y, né? Então, no aoristo aqui do verbo titemi, vai ter no aoristo ativo, melhor, no aoristo médio, não é passivo, é só médio, vai ter o radical em teta y, né? Não é em teta eta. Aí aqui o futuro e o aoristo passivo. O futuro passivo vai ter um redobro no futuro passivo, vai ter tetessomai. Tetessomai vai ter um redobro, né? Eu espero que vocês já estejam entendendo o que é o redobro. Porque tem o teta aqui no radical de verdade. Aí aparece um tal, né? E aí aparece um y. Isso aqui é mais parecido mesmo como como o redobro acontece. Normalmente é com um y. Sei, é difícil. Olha aqui, tetessomai, então tem um redobro aqui que acontece, um redobro no futuro passivo do titemi.
Então, tem um tetessomai, tetessei, tetessei, tetessetai, e aí vai ter o sigma, as terminações vão ser somai, sei, setai, sometai, seste, sontai, né? Vai ter, né, as terminações, né, com sigma, e a terminação média passiva primária, né? Aí, então, vai ter tetessomai, tetessei, tetessei, tetessetai, tetesses, tetessomethá, tetesseste, tetessontai. E se eu falei assim, trocando o teta por um T, é porque é muito difícil de falar o T e o teta depois, né? Pelo menos para mim. Então, eu posso ter pronunciado tudo como se fosse T. Aí aqui o Auristo, ele colocou aqui como se fosse muito fácil, ele botou só as 3 formas aqui. Eteten, etetes, etete. Aí eu pressuponho que deve ser etetemen, etetete, etetesan, né? No final. Aí ele manda aqui fazer uma cópia lá, mandar as formas, botar as formas tudo, né? Aí você vai mandar aqui aí o Márcio fez aqui, mandou ver, botar aqui tudo pra gente ver. Detesto, aqui dá para ver todas as formas do futuro, aqui vocês darem uma olhada, né? Participa aqui, ele não mandou ver, não, ele só botou só as formas principais, ele na outra tabela ele declinou o participo todinho. Aqui ele estava mais paciente. Vocês lembram que na outra tabela ele colocou no participo, ele declinou o participo inteirinho? Aqui ele não fez isso. Aí tem aqui uns exercícios que ele fez. Vocês podem dar uma olhadinha. Aí, deixa eu ver, lá no final tem alguma coisa legal para a gente ler. Tem Sabedoria do Heráclito aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui deveria ser Haireutai. Haireutai en hen anti hapanton hoi aristoi. Cleos aenaon tineton hoi depoloi que corentai hopos que tenea. Aí é que está traduzido como uma só coisa contra todas as outras escolhem os melhores, a glória eterna dos mortais. Muitos homens, porém, estão empanizados como gado. Empanizados como gado. Curioso. Deixa eu ver se eu... deixa eu ver aqui. Cadê o meu... aqui. Se eu tenho esse aqui no meu livrinho. Eu tenho esse livrinho aqui, né? Esse aí é o fragmento 29, né? Se eu tenho esse. Professor, por que o fragmento, a citação dele está maior do que a gente, do scan? Do scan termina em né, ton. Aí ele colocou mais outra frase aí. Talvez porque ele quisesse colocar o fragmento completo e o menino não colocou o fragmento. Talvez eles colocaram de edições diferentes, talvez se basearam em edições diferentes. Realmente, aqui no 37, ele parou no Tineton. Então, ele queria... Então, a tradução que ele queria que vocês fizessem, talvez fosse só uma coisa contra todas as outras. Escolhem os melhores. A glória é eterna dos mortais. Pararia aí.
Mas o fragmento 29, ele realmente continua. Ele tem uma segunda parte. Aqui no meu livrinho tem, ele apresenta. Mas ali, por exemplo, aquele Hopos, aqui ele já bota Rocosper. Eu não sei se tá, ali tá parecendo mais correto, Hopos, do que aqui, Rocosper. Quitena, Quitenea. Aqui ele botou assim: uma coisa a todas as outras preferem os melhores, a glória sempre brilhante dos mortais. A multidão está saturada como gado. Essa parte aqui do Kekorentai, parece ser um. Parece ser tem um redobro, né? Esse Kekorentai. Esse é um redobro. Então parece ser um perfeito. Eu só não sei de qual verbo, esse Kekorentai. Que dá essa ideia de estar empanizada, né? Empanizada. Que esse Kekorentai. Vocês derem uma olhadinha, né, no Kekorentai. Eu estou tendo aqui o que é. Parece que é Korenimi. Korenimi, o verbo. Deixa eu ver aqui o que é Korenimi. Korenimi. Satisfazer, saciar. Então, está saciada, está satisfeita, como os animais, né? Como o gado, né? Esse Quitenea é o gado, né? É Quitenos, o singular, Quitenos. Um animal doméstico, gado, livestock. E esse Hopos aqui é o como, né? Mas aqui na minha versão aqui tem Rocosper, que é uma versão bem mais dialetal ou poética, né? Rocosper, que é Corentai. Então, isso aqui, eu acho que isso aqui é um particípio perfeito, ou então alguma outra forma de média de perfeito, que é Corentai, que Coremai. Deixa eu ver aqui. Parece que é perfeito. Parece que é a terceira pessoa do plural do perfeito. Que Corentai. Isso. É a terceira pessoa do plural do perfeito, do indicativo. Que Corentai. Então, estão saciados. Têm sido saciados como gado, né? Os muitos estão saciados como gado. É interessante porque essa metáfora do gado e da multidão, né, já estava lá em Heráclito, né? A gente, na nossa música popular, tem, né, essa metáfora aqui, né, da multidão como gado, né? E hoje em dia virou meio que um meme, ou um bordão, né? Chamar as pessoas do gado, né? Olha o gado, né? E também os jovens. Não sei se vocês sabem, porque eu trabalho muito com os jovens, com essa geração assim mais perdida. Aí para eles o gado é a pessoa apaixonada que faz tudo que o namorado, a namorada
quer, né? A eleição, ele é o gado, né? Sim, sim. Tem um texto aqui falando sobre a vitória em plateia. É interessante que vocês darem uma olhada, responderem uma lida aqui. Deixa eu ver. Talvez eu leia isso aqui na próxima aula. Eu queria ver se tinha mais uns textos. Assim, eu acho que deve ter uns outros textos no final, que talvez fosse mais legal para ler agora. Ah, sim. Aqui vai ter as curas milagrosas. E no finalzinho tem... meu Deus. Cadê o texto? Sumiu o texto. Vai, me carrega. As duas últimas páginas não estão carregando. As curas milagrosas lá do... Ah, sim, cadê aqui? Novo Testamento. Ah, sim, aqui. João Batista fala na presença de Jesus. João 1, 32, 33 e 49. Teteamai topneuma katabainon hos peristeran exuranu kai emeinen epauton, né? Eu tenho visto, né? Seria assim uma coisa assim, né? Eu vi, eu tenho visto, eu vi, tenho visto, né? O Espírito descido, né? Descido como pomba para fora do céu e parou, né? Permaneceu, né? Sobre ele, né? Aqui ele botou pairou, ficou interessante, pairou. Não botou assim, pairava, não permanecia, era melhor, permanecia sobre ele, né? Uma coisa assim, né? Botou aqui, ó, descansou também, ó, descansou sobre ele. Aquele que enviou João para batizar com água disse-lhe: Ephon an ides, esse aqui eu acho que deveria estar trocado, o espírito. Ides to pneuma katabainon kai menon epauton rutos estin robatizon en pneumati hagioi. Sobre aquele que vires, né, que é o Espírito descendo, né, como e permanecendo sobre ele, né? Este é o que batiza com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Natanael disse para Jesus: Rabi, su ei rohuios tu teu, su basileus ei tu Israel. Rabi, tu és o filho de Deus, né? Tu és o filho de Deus, tu, rei, és de Israel. Aqui, eu queria ler esses trechinhos aqui, antes de terminar aqui a aula. Na próxima a gente dá uma olhada e eu falo mais de gramática. Tem que falar não vamos acelerar muito. Tem uns textos aqui para ler ainda no capítulo 18. Eu quero que vocês deem uma olhada na gramática Ancient Greek and New Approach. Ancient Greek and New Approach, no capítulo 7, por ali, cadê? Onde é que tá? Deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Cadê? Onde é que tá aqui? Tô tentando aqui carregar a página, mas não colabora comigo esses PDF. Ah, meu Deus. Abre aqui, vai. Vocês estão vendo? Sim, né? Aí aqui, ó, tem a thematic conjugation of imperfect and aorist. Então é para dar uma olhadinha nesse capítulo aqui, porque ele vai ensinar aqui como é que você tenta entender aquelas tabelas sem endoidar, né? Então ele vai pegar aqui o 4 verbos em mi, né? E ele vai
tentar explicar como é que faz o aoristo e o imperfeito, né? Com 4 verbos em mi. Aí você vai dar uma olhadinha aqui. E aí tem um vocabuláriozinho aqui para aprender, algumas frasezinhas, né? Para poder você traduzir, se exercitar, assim, um exercício extra, né? Talvez eu tente corrigir esses exercícios aqui na próxima aula. Eu vou me esforçar e fazer isso aqui. Vou tentar estudar com vocês esse capítulo 7 aqui do Ancient Greek, A New Approach também. Porque que ele fala do imperfeito e aoristo atemático. Porque eu acho que é um dos mais importantes. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, deem uma lida nisso aqui também. Leiam também o capítulo 18, né? Com bastante atenção. E aí eu vou tentar aqui fazer isso aqui, corrigir os exercícios desse capítulo 7 aqui com vocês na próxima aula. Até amanhã. Tchau.